Olá, essa é a terceira aula da revisão, não necessariamente que ela está na ordem do que foi passado em sala de aula, porque, salvo engano, esse controle do ciclo celular foi o primeiro conteúdo a ser trabalhado, e esse conteúdo talvez ele tenha gerado um pouco mais de dúvida, né? Devido ao fato que, saindo um pouco dessa ideia do ensino fundamental e médio, quando a gente fala de divisão celular, em que a base desse processo ela não muda tanto para uma parte mais aprofundada, que é a genética, quanto uma parte mais superficial, que é simplesmente conceituar esse processo. Nós sabemos que todo o ciclo celular ele vai envolver dois mecanismos: a divisão propriamente dita e a divisão propriamente dita. Só que para a divisão acontecer, embora ela também tenha fases de gatilho, de disparo do processo, a divisão ela só acontece se a intérfase ela também tiver sido bem feita. Então, da mesma forma que nós temos gatilhos que disparam o processo de divisão e que regulam as etapas da divisão, nós temos isso acontecendo na intérfase também, ok? A intérfase seria, então, didaticamente, a maior fase desse ciclo, justamente porque é lá que as partes mais sensíveis desse processo vão acontecer. E que a divisão só irá se tornar algo palpável para a célula se toda a intérfase não permitir que danos estruturais aconteçam. Não confundam também esse processo, porque no começo da disciplina de genética foi falado, por exemplo, que existe a forma imino e a forma ceto das bases nitrogenadas, em que a forma imino é uma forma que uma base ela pode mimetizar outra, e às vezes eu posso ter uma timina ligada à guanina na forma ceto. Nesse caso, a forma ceto ela é verificada como um erro, porque eu estou dizendo que a base ela é diferente do respectivo ligante. Mas quando eu tenho uma guanina imino mimetizando uma adenina, a intérfase ela vai ter uma certa dificuldade em regularizar ou rever esse processo. Tá? Então, a função e o controle do ciclo celular depende do organismo. Né? Em eucariotos, a mitose é para crescer, desenvolver e reparar. É um tipo de reprodução assexuada que, embora como reprodução didaticamente nós também fazemos, e quando nós estamos reparando, por exemplo, um tecido, e elas ocorrem nas células somáticas. Tá? Já a meiose é para a reprodução dos organismos que possuem dimorfismo sexual, organismos que são, por exemplo, os dioicos. Esse tipo de reprodução ocorre nas células reprodutivas e ela origina os gametas, o espermatozoide e o óvulo. E uma decisão errônea da multiplicação ela vai trazer consequências drásticas. Logo, o processo do ciclo celular ela pode ser interrompida em vários pontos. Então, quando uma célula acaba de se dividir, ela entra em G1, ou seja, no primeiro ponto de checagem, que vai verificar se a divisão anterior está correta. E se não, tem danos ao DNA ali. Se tudo estiver certo, na fase G1, se essa célula for lábil, ou seja, se ela continuar a se dividir, ela vai sair de G1 para S, que é a fase de síntese, onde o DNA vai ser duplicado e também todas as estruturas celulares de uma forma geral. Só que algumas células elas param de se dividir após o nascimento ou em algum momento da vida, e aí elas entram num G1, entre aspas, permanente, que nós vamos didaticamente chamar de G0. Ou seja, G0 seria uma fase G1 de células que nunca mais vão se dividir, ou elas poderiam voltar a se dividir, que é o que a medicina quer fazer, com as terapias genéticas, né? A fase G2 verifica S, e se tudo estiver certo, ela vai para a divisão propriamente dita.
Mas existem alguns fatores que bloqueiam e ativam esse processo. E são processos regulados por proteínas. Um complexo de proteínas, que nós podemos chamar de proteossomo, que está a cargo das proteínas quinase e a proteína ciclina, que formam um complexo proteína dependente de quinase, ou ciclina dependente de quinase. Uma vai ser degradada no processo e a outra volta para se aderir a outras enzimas para dar continuidade ao ciclo. A ativação ou desativação desse complexo proteína quinase-ciclina, complexo quinase-ciclina, é ativado e inativado pela adição ou remoção de fosfatos, que a gente chama de fosfato de ativação, e o fosfato de inibição. Logo, as proteínas chaves para esse processo são as proteínas CDK mais ciclina, quinase e ciclina, que formam um complexo da família proteína quinase dependente de ciclina. Nesse caso, existe um sítio ativo nesse complexo, nessa família de complexos, em que elas vão ser, ao longo do ciclo, ativadas ou inativadas. Então, as quinases dependentes de ciclina, como proteína-chave, elas fosforilam a serina e treonina de enzimas-chave, no sítio de ação, e as ciclinas são proteínas que se ligam a CDKs, controlando sua capacidade de fosforilar proteínas. Permitem que elas atuem como enzimas de ativação e direcionamento para o ciclo. Então, só para a gente ter uma noção, existe uma variação tremenda de famílias de proteínas quinase nos animais mamíferos e nos humanos também, mas também nós podemos estender isso para outros organismos que podem agir como ativadores, repressores, inibidores, tá? Em alguns casos, um complexo proteína ciclina quinase vão atuar especificamente numa etapa do processo de ciclo celular ou da divisão propriamente dita, tá? E observa-se que durante o processo de divisão, o número de ciclina é maior em relação a uma intérfase. Então, à medida que as fases da intérfase vão chegando ou se aproximando à divisão e durante a divisão, o número a concentração de ciclina é maior. Lembrem-se que a ciclina ela será degradada no processo, enquanto que a quantidade de CDK ela se mantém sempre alta, porque a CDK ela não é degradada na reação. Então o CDK se liga à ciclina, por exemplo, quinase dependente de ciclina, e esse processo vai sinalizar as fases que irão acontecer na divisão. Tá? Como dito, a partir do momento que eu tenho esse complexo proteína quinase, eu tenho um fosfato de ativação e um fosfato de inibição, e a remoção do fosfato inibitório, logo permitindo que exista apenas o fosfato de ativação, permite que esse processo ocorra. Ou seja, qual processo? A ativação do complexo ciclina-CDK. Tá? E quem está removendo esse fosfato inibitório? E quem estará adicionando esse fosfato de inibição para que o processo seja, entre aspas, ligado ou desligado? São as proteínas fosfatases. Tá? Então, nós temos aqui um complexo, ciclina e CDK. O complexo enzimaticamente inativado, a sua formação, porque ele tem dois fosfatos, fosfato inativo e ativo. Logo, uma fosfatase de ativação, ou uma quinase de ativação, que é uma fosfatase, remove o fosfato inibitório, permitindo com que esse processo se ative, né? Então, subsequentemente, a CDK é fosforilada nos sítios necessários para sua ativação ou para sua inibição, dependendo em qual fase do ciclo ela estiver. E por último,
uma fosfatase remove o fosfato inibitório, transformando eles em fosfatos ativos. Tá? A quantidade de ciclina é vital para que haja o controle do ciclo celular. Tá? Logo, um complexo proteína quinase, ele geralmente se liga à lisina residual da proteína, tá? E quando há algum processo, algum dano na célula em si, uma célula mutante, uma célula velha, ela vai passar por um processo que é difícil, de certo ponto, dizer até que ponto ele é tão natural assim. Porque alguns cânceres, que é uma patologia, podem induzir também a um processo de morte celular. Pode induzir a apoptose. Mas, para não entrar esses detalhes, um processo onde há danos irreparáveis à célula, seja pelo próprio processo de divisão ou por uma doença, vão dividir essa morte celular em necrose e apoptose. A necrose, ela vai ter uma característica patológica, enquanto a apoptose não. A apoptose, ela elimina células danificadas ou prejudiciais. Fisiologicamente, esse processo ocorre na remoção de células epiteliais e hematopoéticas, mantém o número constante de células nos tecidos adultos, colapso endometrial durante a menstruação, deleção de células nas criptas intestinais e na regressão de tumores. Então, tumor também sofre apoptose. Então, dizer que, de certa forma, é somente uma coisa que está relacionada ao processo fisiológico, não, pode também estar relacionada à doença. Tem um papel importante no desenvolvimento embrionário da eliminação de tecidos entre os dedos, na eliminação de neurônios em excesso, e aí nós podemos falar da apoptose nas doenças neurológicas, como o Parkinson e o Alzheimer, né, nas células da glia que estão controlando, né, a fisiologia dos neurônios. E no mecanismo de defesa, como células infectadas por vírus, células com danos no DNA e células cancerosas. Logo, qualquer alteração nesse processo pode fazer com que haja um excesso de apoptose provocando doença. Como dito também, discutido, as doenças neurológicas é um exemplo de apoptoses em excesso. Logo, a necrose é um processo patológico, resultado de uma lesão maciça nos tecidos, e ela é caracterizada por quê? Pelo quê? Inchaço citoplasmático e mitocondrial, ruptura da membrana celular e vazamento para o plasma, resposta inflamatória e reação de tecidos patológicos com grande número de células afetadas simultaneamente. Já a apoptose é um evento fisiológico, que é um processo de eliminação celular, e a sequência de eventos que levam à morte celular em uma variedade de sistemas. A regulação da apoptose, ela pode ser regulada pela infecção viral, pela perturbação metabólica, pela temperatura, pela irradiação, por toxinas, drogas, fatores hormonais, como citocinas e hormônios. Mudanças bioquímicas e moleculares da cascata dependem de energia. Fatores que previnem a apoptose, hormônios e fatores de crescimento, mas também uma via de mão dupla, porque esses mesmos fatores que previnem em excesso, eles também podem provocar apoptose em excesso. E os fatores que induzem o aumento da apoptose, hormônio, deleção de fatores de crescimento e citocinas, ou seja, então, nós podemos ter essas duas vias, tá? Alguns inibidores da apoptose: testosterona, estradiol, progesterona, prolactina, fator de crescimento, e hormônio de crescimento e gonadotrofinas. Indutores da apoptose: esteroides, glucocorticoides, hormônio tireoide,
privação de fator de crescimento transformante, beta, citocina, fase ligante, radicais livres e também óxido nítrico. Histologicamente, a diferença entre necrose e apoptose, um processo que também está relacionado, no caso da necrose, pela diminuição da perfusão de oxigênio também no tecido, tá? E para que esse processo aconteça, e aí a patologia ela ajuda muito nisso, é que diferentes sinais, como estresse intracelular e ligantes extracelulares, modulam essa via apoptótica. Então, a célula viável ela tem no receptor de membrana, numa proteína, né, que atua como um sinal de sobrevivência, ou seja, ela se liga ali, então, por exemplo, um fator de crescimento se liga na proteína da célula e ali ele fica. Se não há nenhum sinal interno, não tem nenhum dano tecidual, mitocôndria ajuda muito nisso, tá? Então eu não tenho esse fator de crescimento que está lá no receptor da proteína, da membrana, na porção externa da membrana, desencadeando um sinal que vai ligar na família BCL2 e ativar uma cascata de liberação de fatores celulares, como por exemplo o citocromo C, para desencadear a apoptose, né? Ou seja, se a célula viável ela não sofreu estresse, o fator de crescimento ligado a uma proteína receptora de membrana mantém a integridade da célula. Agora, se algum estresse intracelular, por exemplo, radiação como estressor, remover esse fator de crescimento, que é um sinal de sobrevivência para a célula, esse dano, como a radiação, ela vai gerar dano ao DNA. Se eu não tenho mais o fator de crescimento mantendo a célula viva, esses sensores citoplasmáticos vão se ligar a proteínas da família BCL2 na membrana da mitocôndria. E esses sensores, eles vão ativar proteínas canais, como a BAX e BAC, que é por onde o citocromo passa. Então essas proteínas vão permitir a saída do citocromo C. E a saída do citocromo C é um sinal de ativação das caspases que vão levar à apoptose. Logo, todos esses sinais ocorrem na membrana externa. Esses sinais são levados ao citoplasma, né? Esses sensores, que também são outros resíduos de proteínas, ou até mesmo proteínas, interagem com famílias BCL2, BCLX, família BED, BAX, que são proteínas da mitocôndria, permitindo a saída de citocromo C, consequentemente ativação das vias apoptóticas, alterações das caspases e, consequentemente, a apoptose. Logo, quando nós estudamos na citologia membrana, a gente acha que fosfolipídio é tudo igual. Na verdade, fosfolipídio é igual enquanto composição química, a grosso modo. Mas existem vários tipos diferentes de fosfolipídio, cada um numa posição específica da membrana. Seja para a face externa, que é a face plasmática, né, que a célula está em contato com o líquido extracelular, seja na porção citosólica, que é na membrana interna, a parte interna da camada. Os fosfolipídios, eles trocam de posição, eles viram, eles se movem, mas quando eles trocam de posição no sentido de que o fosfolipídio da membrana interna troca com o lipídio da membrana externa, no caso, um exemplo é a fosfatidilcerina,
A fosfatidilcerina, que é um componente do interior da célula, se ela vai agora para a porção externa, ela sinaliza uma via apoptótica, né? Uma via que entende que a célula agora ela vai desencadear um processo apoptótico. Então, todos esses fatores, irradiação, remoção de fator de crescimento, glicocorticoide, enfim, ativam a via apoptótica para esse problema. Então, mesmo que a célula ainda tenha dano, ainda existem alguns fatores internos, como no caso a proteína P53, que ainda podem regular esse processo, prevenindo danos que essa radiação provoca, né? A família BSL2, que é uma família que vai ativar a Bad-Bax, permitindo que elas, né, a Bad-Bax, libere citocromo na mitocôndria, ela foi uma família de proteínas descoberta pelos linfomas de célula B, por isso BCL2. Né? As caspases são proteínas que estão ligados ao processo de apoptose, então não vou entrar nessa discussão dos tipos de caspases efetoras e que dão continuidade ao processo, porque a patologia ela se encarrega disso, mas saibam que existem caspases que vão iniciar o processo, que a gente chama de caspase iniciadora, mas que mesmo o sinal de início ele pode ainda ser bloqueado. As caspases iniciadoras, elas induzem as efetoras a sim dar continuidade ao processo de apoptose. Um exemplo de apoptose em tecido, né, em tecido de camundongo, e a diferença de concentração das caspases nos citoplasmas das células em alguns tipos de patologias, como, por exemplo, gastrite crônica, mucose gástrica, gastrite atrófica, tá? Doenças que estão associadas com o aumento da apoptose, tá? AIDS, doença degenerativa, infarto, doença hepática, osteoporose. Doenças que estão associadas com a diminuição da apoptose, então a diminuição não quer dizer eliminação do processo, tá certo? Temos câncer, doença autoimune, algumas outras infecções virais, então, embora algumas aumente, outras podem diminuir, tá? A função da P53 é parar o ciclo celular quando há dano, é permitir reparo do DNA e permitir a apoptose, tá? A mutação na P53, e aí a proteína mutante, ela pode afetar o processo de apoptose quando, por exemplo, se ela mutante tem um dano no DNA. Então ela não vai conseguir reparar e ela previne que a apoptose ocorra, tá? E, por último, o limiar aumentado da apoptose, ele pode conferir às células cancerosas resistência também a algumas formas de quimioterapia, tá? Então, essa aula foi um breve resumo, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, vai compartilhando o vídeo pra galera. Não esqueçam de estudar e tamo junto. Um abraço.